Seja bem-vindo, querido, ao Manual do Cristão. Esse canal nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, estudando a Palavra de Deus. E hoje eu quero falar para você sobre as marcas de Jesus na vida de um cristão. Será que nós, quando passamos por aí, as pessoas veem algo diferente em nós? Será que nós temos carregado as marcas de Cristo em nós? Será que nós precisamos, ao chegar em um ambiente novo, onde as pessoas não nos conhecem, falar: ei, eu sou um discípulo de Jesus, né? Olha, eu sou evangélico, eu represento tal igreja, eu preciso falar um título ali para me apresentar? Será que as pessoas, ao me notarem, sem mesmo falar uma palavra comigo, pelo meu comportamento, pela forma que eu trato o meu cônjuge, meus filhos, pela forma que eu me comporto, pela forma que eu ajo com as pessoas, será que as pessoas reconhecem Jesus em mim? Quero falar hoje sobre a vida de Pedro. Pedro, ele ao ser chamado por Jesus Cristo, ali ele estava já uma noite inteira pescando e nada conseguiu apanhar. Imagina os compromissos, a família de Pedro, a sua esposa, aquela responsabilidade que ele tinha de trazer o sustento para dentro do seu lar, talvez tantas preocupações ali, e por mais esforço que ele fizesse durante toda a noite, ele não conseguiu pescar nada. De manhã chega um homem desconhecido para ele e pede para ele: olha, você pode me emprestar o seu barco? Preciso falar aqui algumas palavras. Jesus sobe no barco de Pedro, começa a falar ali para a multidão, e ao terminar ali a sua mensagem, a sua palavra, Jesus fala para Pedro uma palavra direcionada, uma palavra específica: Pedro, vai para o fundo. Lança novamente ali as redes e você vai ver o que vai acontecer. Pedro, um homem experiente, um pescador experiente, falou assim: mestre, eu tenho pescado a noite inteira. O lugar, o horário, o melhor horário, os melhores lugares para lançar a rede, eu sei, eu conheço, e eu já lancei a minha rede. E eu não pesquei nada, mas por causa da sua palavra, eu vou ir, eu vou lançar. Quer dizer, em obediência, Senhor, aquilo que o Senhor está me instruindo. Mesmo que eu não acredite, eu vou por causa da sua palavra. Eu não tenho fé suficiente para ir lá e pescar, mas eu vou na sua palavra. Foi isso que Pedro disse. E Pedro, ao entrar ali e jogar de novo as redes, ele se surpreende com o peso que estava sobre aquelas redes. E Pedro precisou repartir ali, chamar os seus colegas, chamar os seus amigos para repartir aquela pesca maravilhosa. Tudo aquilo que ele não tinha conseguido talvez pescar uma semana, um mês, eu não sei quanto tempo Pedro levaria para pescar toda aquela quantidade de peixes. Mas eu vejo ali o coração generoso de Pedro. Pedro, ele convida os seus amigos ali, convida os seus colegas de pescaria e fala: venham aqui, venham me ajudar, tem muito peixe e eu preciso abençoar vocês também. E Pedro abençoa ali os seus amigos. O Pedro, ele pega e volta à beira da praia e ele se prostra ali diante de Jesus. E Jesus faz um chamado específico para Pedro: olha, Pedro, tá vendo toda essa pesca maravilhosa? Tá vendo tudo isso que aconteceu? Eu te convido a deixar isso tudo para trás. Eu convido a me seguir e eu farei de você não mais um pescador de peixes, não mais aquilo que é a sua experiência ali que você tem com o mar, mas eu levarei você para outros lugares. Eu levarei você comigo e farei de você um pescador de homens. É isso que Jesus está falando ali para Pedro. É isso que Jesus fala muitas vezes para mim e para você. Ele faz um convite para nós. Mas se nós olharmos ali para a pesca maravilhosa, se nós olharmos para o resultado financeiro, talvez nós não cedemos o convite de Jesus para ir para o próximo nível. Deus tem algo muito maior, muito melhor que os nossos olhos nunca viram, os nossos ouvidos nunca ouviram. O Pedro nunca tinha ouvido falar de pescar homens, ele só sabia o que era pescar peixes. Talvez aquilo que Jesus quer levar você para esse próximo nível, você nunca viu acontecer, é uma coisa nova que Deus tem para você. O que precisa é deixar as coisas velhas para trás e ir para o novo que Deus tem. Não se prender ali aos resultados que nós já tivemos, mas olhar para Jesus e falar: tudo bem, Jesus, e agora? Vamos para onde? Qual é a próxima etapa? Qual é o próximo caminho? E Pedro caminhou ali com Jesus. Você conhece a história de Pedro, mas eu quero me atentar a um ponto.
no dia que Jesus foi preso, no dia que Jesus foi ser julgado após ser crucificado. Pedro, ele se afasta a uma distância que ele conseguia ver o seu mestre aonde que estavam levando. Mas algumas servas, algumas empregadas ali, ao olharem para Pedro, falou: ei, você é um dele, você é como Jesus, a sua fala, as suas vestes te denunciam. Pedro tinha marcas de um verdadeiro cristão. Por mais que Pedro não tivesse falado nenhuma palavra, mesmo que a sua boca negasse que ele não conhecia Jesus Cristo, e por 3 vezes ele repetisse isso, ainda assim as pessoas reconheciam Jesus na vida de Pedro. Só que o que eu quero atentar aqui é sobre a palavra que Jesus falou para Pedro. Pedro falou assim: olha, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, Pedro. E Pedro falou assim: ó, eu estou pronto para ir contigo, eu estou pronto para morrer por ti. Mas Pedro ouviu Jesus falando assim: Pedro, você ainda não está convertido. Quando você se converter, aí sim, aí você vai falar para os seus irmãos, aí você vai pregar para os seus irmãos, aí você vai ser um testemunho. Pedro, só de andar com Jesus, mesmo não sendo convertido, ele já carregava as marcas de Cristo. Mas vemos um outro Pedro lá em Atos capítulo 4, um Pedro que a Bíblia nos fala que agora cheio do Espírito Santo, e eu entendo agora um Pedro convertido, agora um Pedro que morreu para si mesmo, para viver a vida que Cristo tinha para ele viver. Esse Pedro ali, um homem iletrado, um homem sem estudo, um homem que a sociedade não dava nada para ele. De repente ele vai entrar à porta do templo e ele vê um homem ali paralítico, um homem coxo, um homem pedindo esmolas, e ele, na autoridade do nome de Jesus, ele fala: olha, homem, olha para mim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aquele homem levanta e sai saltitando dentro do templo e correndo e gritando ali de alegria por ter recebido aquele milagre. Pedro e João entram no templo, não permitem que eles adorem a Pedro e João, mas falam: olha, aquele que vocês crucificaram, é no nome dele que nós estamos operando esse milagre. Aqueles homens agora, as autoridades ali que estavam junto dentro daquele templo, eles começam a observar e falam assim: mas como Pedro tem total sabedoria, tem esse conhecimento, consegue falar essas coisas, se ele é um homem iletrado, ele não tem conhecimento dessas coisas? Mas ele estava cheio do Espírito Santo. E agora a diferença de um homem que está cheio do Espírito Santo e carrega as marcas de Cristo é um homem que não nega Cristo, é um homem que não tem mais amor pela sua vida, mas ele já entregou a sua vida para Jesus. Sabe, queridos, a marca de Jesus Cristo em nós é dizer: olha, a minha vida não tem mais valor, a minha vida não vale nada se não for para servir a Cristo, eu estou pronto para morrer por Cristo. Pedro não precisou repetir que estava pronto para morrer, mas a sua atitude, o seu comportamento foi: eu não vou negar a Cristo. Importa obedecer aos homens ou obedecer a Deus? E Pedro escolheu a melhor parte, que é obedecer a Deus, e foi preso, foi chicoteado, sofreu ali por causa do Evangelho, mas ele não negou a Cristo. Nós vemos na história que Pedro, ao ser condenado à morte de cruz, ele falou assim: olha, eu não aceito morrer como o meu mestre, eu não aceito morrer como o meu Senhor, eu não sou digno, por favor, vire a cruz de cabeça para baixo. Sabe, essas marcas que nós vemos na vida de Pedro aqui, eu quero que essas marcas se manifestem na minha vida e na sua vida. Que nós possamos expressar aquilo que Jesus é em nós. Que nós possamos, ao caminhar, as pessoas olhem e vejam Jesus em nós. Que nós possamos ser pessoas amorosas, generosas, pessoas que têm compaixão, que amam o seu próximo, assim como Jesus amou as pessoas e nos ensinou. Estamos chegando aí, caminhando para o Natal, né? Chegando o final do ano, e é a época de se reconciliar. Então que as marcas de Cristo possam se manifestar nas festas que você vai fazer aí com a sua família, com os seus familiares, com a sua parentela, na empresa. Sabe, permita que as marcas de Cristo se manifestem em você. Sabe, a oportunidade que você tem de deixar as pessoas verem Jesus em você. O que mudou na sua vida depois que você se converteu, depois que você confessou Jesus Cristo como seu Senhor?
As pessoas veem essa mudança. Querido, é isso que nós precisamos aqui no Manual do Cristão. Nós prezamos pela palavra de Deus, não ser somente um ouvinte aqui, mas eu quero que você se torne um praticante da palavra de Deus. Medite nessa palavra, ore, peça para o Espírito Santo. Espírito Santo, tem alguma área da minha vida que eu não tenho te representado? Tem alguma área na minha vida que eu tenho andado mais na carne do que no Espírito? Sabe, o Espírito Santo, através da graça de Jesus Cristo, quer nos capacitar para andarmos em santidade, para que as pessoas vejam Jesus em nós. É isso que é o desejo do meu coração e creio que é o desejo do coração de Deus para o seu coração. Que você possa ter um dia abençoado, que você possa meditar nessa palavra, compartilhar essa palavra com as pessoas que você ama, para que mais pessoas sejam edificadas e transformadas para a glória do Senhor. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.